A Mongólia, uma vasta e remota terra no coração da Ásia, evoca imagens de estepes infinitas, cavaleiros indomáveis e o legado de Genghis Khan. Curta, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. A vida neste país, situado entre a Sibéria russa ao norte e a República Popular da China ao sul, é uma amálgama de antigas tradições nômades, uma história de conquistas e um esforço contínuo para se adaptar ao mundo moderno. Tudo isso em um dos cenários geográficos mais extremos do planeta. Os costumes sociais, especialmente no que diz respeito aos relacionamentos interpessoais e à estrutura familiar, têm sido fonte de fascínio e, muitas vezes, de interpretações equivocadas por parte do mundo exterior, levando a descrições exageradas, como a de ser o país mais estranho ou um lugar onde as mulheres têm muitos amantes. Embora a vida mongol possua uma singularidade notável, sua complexidade está enraizada na necessidade de sobrevivência e em um sistema social forjado pela vida na dura natureza selvagem. A essência da vida mongol é o nomadismo. Quase um terço da população ainda mantém um estilo de vida seminômade ou totalmente nômade, o que significa que as famílias se deslocam com seus animais, cavalos, camelos, iaques, ovelhas e cabras, em busca de melhores pastagens ao longo das 4 estações. Essa vida, conhecida como Malhin, é árdua, exigente e estabelece um conjunto de prioridades sociais e comportamentais muito diferentes das sociedades sedentárias. A ger, ou yurta, é a moradia tradicional, uma estrutura circular e portátil que pode ser desmontada e remontada em questão de horas. A ger simboliza a união familiar e a autossuficiência. A organização social é fundamentalmente voltada para a sobrevivência do clã e da família em um ambiente hostil. A hospitalidade é uma lei não escrita e sagrada. Um viajante, seja conhecido ou desconhecido, deve ser acolhido, alimentado e ter abrigo oferecido na ger. A recusa de hospitalidade nas vastas estepes pode significar a morte para o viajante. Chá de leite de iaque e, frequentemente, gordura do leite e airag, leite de égua fermentado, uma bebida alcoólica tradicional, são oferendas comuns ao hóspede. Anfitrião e hóspede seguem um código de etiqueta rigoroso na ger. Por exemplo, nunca se deve pisar na soleira, considerada o ponto de entrada para o azar. As pessoas devem se mover no sentido horário, ao redor da lareira central, e os hóspedes de honra sentam-se no norte da ger, a área mais sagrada e respeitada. A estrutura familiar e os costumes matrimoniais são os principais fatores que alimentam a percepção de estranheza no mundo exterior. A ideia de que as mulheres mongóis têm muitos amantes deriva, em grande parte, de confusões históricas e interpretações equivocadas de certas práticas matrimoniais atípicas que surgiram em resposta a desafios demográficos e econômicos singulares. Um dos costumes mais discutidos é a poliandria fraternal, a prática de uma mulher casar-se com 2 ou mais irmãos. Embora essa prática não seja, e nunca tenha sido, a norma na Mongólia, e seja extremamente rara hoje em dia, ela existiu historicamente em certas comunidades remotas de alta altitude, ou entre grupos específicos. A poliandria fraternal não era uma expressão de liberalismo sexual, mas sim uma estratégia econômica e um meio de preservar a propriedade. Nas estepes, os principais recursos eram pastagens e gado. Se os irmãos se casassem separadamente, após a morte do pai, a herança, gado e terras, seria dividida entre as famílias resultantes, diminuindo assim o poder econômico de cada unidade. Ao compartilhar uma esposa, e consequentemente uma única unidade familiar, a herança permanecia intacta, garantindo a sobrevivência e a prosperidade da linhagem familiar, em um ambiente onde a margem de erro era mínima. Essa prática, portanto, é um exemplo extremo de como as leis da natureza e da economia ditam os costumes sociais mais íntimos. Além disso, a história da Mongólia, marcada por guerras e migrações masculinas, influenciou profundamente o papel da mulher. Durante séculos, a vida dos homens mongóis foi marcada por guerras, caça e longas viagens associadas ao comércio e à criação de gado. Por necessidade, as mulheres assumiram um papel central e de liderança no lar e na gestão do gado.
Uma mulher mongol não é apenas a cuidadora dos filhos, mas também a administradora do patrimônio familiar, aquela que desmonta e monta a ger, yurta, tradicional, e aquela que toma decisões na ausência do marido. Essa autonomia e força feminina são características distintivas da sociedade mongol, contrastando fortemente com o papel subordinado da mulher em muitas outras culturas asiáticas. Histórias sobre a suposta promiscuidade ou liberdade sexual das mulheres mongóis no passado frequentemente derivam das descrições de viajantes medievais que observaram o contraste cultural com suas próprias sociedades rígidas. Durante o Império Mongol, a vida na estepe era árdua e a sobrevivência era primordial. As leis de Genghis Khan, o Yasa, eram rigorosas, porém pragmáticas. As mulheres desfrutavam de direitos de propriedade e divórcio incomuns para a época. A prática do levirato, por exemplo, em que uma viúva se casava com um irmão ou parente próximo de seu falecido marido, para garantir a proteção dela e de seus filhos, também contribuiu para a confusão e a percepção de costumes matrimoniais frouxos. Essa prática, mais uma vez, era uma questão de sobrevivência e solidariedade familiar, não de devassidão. Na Mongólia moderna, a vida é uma dualidade marcada pela extensa metrópole de Ulaanbaatar e pelas vastas estepes. A capital, lar de mais da metade da população, é uma cidade vibrante e moderna, com arranha-céus, internet de alta velocidade e uma cena cultural próspera. As gerações mais jovens da cidade adotaram estilos de vida e estruturas familiares mais ocidentais. No entanto, mesmo na capital, as tradições persistem. A reverência urbana aos mais velhos, a importância dos laços familiares e o consumo de laticínios e carne permanecem fundamentais. Um dos costumes mais peculiares para os estrangeiros é a relação com os cavalos. O cavalo não é apenas um animal de carga, é uma extensão do que significa ser mongol, um símbolo de status e um pilar da identidade nacional. Diz-se que um mongol sem cavalo é como um pássaro sem asas. As crianças aprendem a montar quase assim que aprendem a andar. A criação de cavalos e o hipismo são habilidades fundamentais. Mesmo as corridas de cavalos, um dos 3 principais esportes do festival anual Naadam, não são para jóqueis adultos, mas para crianças, geralmente entre 5 e 13 anos, que cavalgam sem sela pela estepe, em distâncias que podem ultrapassar os 30 quilômetros. Curta, inscreva-se e compartilhe. O Festival Naadam, o Jogo dos 3 Homens, é o evento cultural mais importante e um reflexo da vida na Mongólia. Os 3 esportes são a luta mongol, o arco e flecha e a corrida de cavalos. A luta mongol, ou puck, tem suas próprias regras. Não há categorias de peso, e o objetivo é fazer o oponente tocar o chão com qualquer parte do corpo, exceto as solas dos pés ou as mãos. Os lutadores vestem trajes tradicionais, incluindo um colete aberto no peito, que, segundo a lenda, foi introduzido para impedir que as mulheres se disfarçassem e competissem nas lutas. O arco e flecha, com sua precisão e alvos de couro, colocados a várias dezenas de metros de distância, evoca a destreza necessária para a guerra e a caça na estepe. Este festival não é apenas um esporte, mas uma reafirmação anual de força, resistência e das habilidades essenciais para a sobrevivência nômade. O xamanismo e o budismo tibetano coexistem na vida espiritual da Mongólia. O xamanismo, com seu foco na reverência à natureza, aos espíritos ancestrais e ao eterno céu azul, o Tengri, é a religião mais antiga. A prática de deixar oferendas e prestar respeito aos ovos, montes sagrados de pedras que marcam passagens de montanha ou lugares de poder, é um costume diário entre os nômades. O viajante deve circundar o ovo 3 vezes no sentido horário e adicionar uma pedra para garantir uma jornada segura e boa sorte. O budismo tibetano, introduzido posteriormente, sobrepôs-se ao xamanismo, resultando em uma forma sincrética de fé que honra tanto o Dalai Lama quanto os espíritos das montanhas. A etiqueta social em uma ger é um conjunto de regras que muitas vezes parecem estranhas aos visitantes. Por exemplo, é uma ofensa grave comer com a mão esquerda. Equipamentos e ferramentas para cavalos, como as rédeas,
Nunca devem ser deixados sem vigilância ou jogados descuidadamente no chão. Assobiar dentro de uma ger é considerado um ato que traz o vento e, portanto, má sorte ou um presságio de tempestades. Apontar com o dedo indicador para uma pessoa ou um local sagrado é considerado falta de educação. Em vez disso, usa-se toda a mão aberta, com a palma para baixo, para apontar. Esses costumes, embora possam parecer superstições à primeira vista, são protocolos de respeito pela natureza e pelos outros em um ambiente onde a ordem e o respeito mútuo são vitais. A vestimenta tradicional, o del, é outro costume vivo e funcional. Trata-se de um casaco longo, folgado e de abotoamento duplo, geralmente feito de lã ou couro animal, projetado para proteger o cavaleiro do frio extremo e do vento constante da estepe. O dil é uma peça de roupa que se adapta a todas as estações, mais leve para o verão, acolchoado e forrado para o inverno. Seu design permite que os cavaleiros montem com facilidade e possui uma longa faixa que envolve a cintura várias vezes, servindo como suporte lombar improvisado e local para carregar pertences pessoais. A vestimenta não é apenas uma declaração de moda, mas um design de sobrevivência aperfeiçoado ao longo de milhares de anos. Em termos culinários, a dieta mongol, dominada por carne e laticínios, também é singular. A escassez de vegetais e frutas na estepe faz com que a dieta seja rica em proteínas e gorduras. Pratos como khushur, bolinhos de carne fritos, e bus, almôndegas cozidas no vapor, são básicos na alimentação. Carne de carneiro é a mais comum. O airag, leite de égua fermentado, é uma bebida muito apreciada, consumida em grandes quantidades durante o verão. O consumo de leite de égua e de iaque é um costume que reflete a total dependência da pecuária para a subsistência. A educação e a língua também refletem as tensões do passado. A Mongólia utiliza o alfabeto cirílico, imposto durante a era da influência soviética no século XX. No entanto, há um esforço persistente para revitalizar a escrita tradicional mongol, uma escrita vertical lida da esquerda para a direita. As escolas estão introduzindo o ensino dessa escrita ancestral como formas de reafirmar a identidade cultural e se distanciar do legado soviético. Este é um exemplo de como os costumes e as línguas são campos de batalha silenciosos pela identidade nacional. Em última análise, a vida na Mongólia é uma ode à resiliência humana. Seus costumes, desde a rara prática histórica da poliandria fraternal até a sagrada lei da hospitalidade, foram moldados pela necessidade de suportar invernos rigorosos e manter a união familiar na solidão da estepe. Qualquer estranheza percebida se dissipa ao reconhecer que essas práticas são respostas profundamente lógicas e funcionais a um ambiente implacável. A mulher mongol não é uma figura de devassidão, mas uma guardiã forte e indispensável da riqueza e do lar. O país não é meramente o legado de cavaleiros históricos, mas uma nação vibrante que ainda vive ao ritmo do cavalo e do vento. A vida na Mongólia é, em essência, a vida no teto do mundo, onde as regras da sociedade são, acima de tudo, as regras da sobrevivência. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!